Olá, oremos para iniciarmos o estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Eu suplico humildemente o Teu Espírito a ser o nosso professor, que nos ensine e nos faça lembrar, conforme a Tua promessa, em João 14:26. Muito obrigado por cuidares de nós. Agora, abre nossos olhos, eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Voltando para o nosso estudo de Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 5. O verso 4. Mas eu vou começando no verso 3 para dar a introdução. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Deus, Ele quer que nós ouçamos a sabedoria, ouçamos o que Jesus nos diz para sermos libertos deste engano, libertos dos lábios suaves, enganosos. Porque a palavra suave, os lábios suaves, são um remédio, como nós estudamos, mas quando há um coração, um princípio, um motivo egoísta, pecaminoso, maldoso por trás disso, é muito pior. Porque em vez de trazer saúde, parece que vai trazer saúde, mas traz doença. Se alguém chegar já xingando, já falando palavras ruins, isso já é doença, já não vai trazer saúde, já é exatamente, vai trazer tristeza, doença, morte, em menor ou maior ou menor grau. De cara, isso não é necessário alguém fazer muito esforço para entender e perceber isso. Mas quando tem uma aparência boa e na verdade é ruim, este é o maior perigo. Então, neste contexto, é que nós estamos no estudo de hoje, que Deus está nos pedindo para estarmos atentos. Por quê? O seu fim é amargoso como o absinto. Vejamos só. Provérbios 26, versos 24 a 26. Um contexto também parecido com este. Provérbios 26, 24 a 26. Lemos assim: aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Olha só, no íntimo encobre o engano. Então, com os lábios faz o quê? Dissimula. É hipócrita, faz de conta. Mas no seu íntimo encobre o engano. E olha o verso 25. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Veja que interessante. 7 abominações. A gente já vai ver essas 7 abominações. No verso 26 aí. Cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. Deus vai expor isto perante toda a congregação, todos os seus filhos, todos os fiéis, todas as pessoas, mesmo as infiéis, verão isto. E com relação àquele que odeia, quem ama é Deus. O oposto ao princípio do reino de, dos princípios do reino de Deus é Satanás. Quem odeia é Satanás. Nesse contexto, nós formos lá para João capítulo 8. O verso em Lucas, por isso que não estava. É João capítulo 8. Não ia estar certo mesmo. João capítulo 8, verso 44. Agora sim. João capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, dissimular e enganar, isso é mentira. E quem é o pai disso é Satanás. Toda vez que nós seguimos esse exemplo, estamos seguindo Satanás. E aqui no contexto de uma mulher assim,
É uma igreja que segue Satanás. E é tanto por indivíduos que agem assim, como por corporações e grupos, igrejas, outras corporações, outros grupos, Deus ele vai esclarecer, Deus vai mostrar perante todos a verdade, o que está no coração. E como e quando, nós já vamos ver. Mas a respeito do como, Deus já nos deixa hoje ferramentas para não sermos enganados. Quais são elas? Quando nós vimos no início do estudo, né, semana passada inclusive, Provérbios 5, 1 e 2, filho meu, atende à minha sabedoria, que é Jesus. A minha inteligência, inclina o teu ouvido. Jesus é a inteligência também. Para, o verso 2, para guardares os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Quando nós ouvimos, damos ouvindo, atendemos, fazemos o que Jesus nos pede, ouvimos ele e fazemos o que ele nos pede, e procuramos chegar próximo, inclinar o nosso ouvido, estar atentos para ouvir o que ele nos diz, por amor, e olha só, guardando os conselhos, qualquer conselho que ele nos dá, nós seguirmos e guardarmos, não pensando, não, é só um conselho, eu não vou seguir, porque é só um conselho. Não, siga qualquer conselho que Jesus te disser, que ele sabe o que é melhor. Quando nós fizermos isto e os nossos lábios guardarem, observarem o conhecimento, ou seja, esse conhecimento de Jesus, essa verdade que estiver no centro das nossas conversas, do que nós falamos, do que é revelado por nós, compartilhado com outros, isto se firmará tão fortemente em nós e nos dará o quê? Os mesmos atributos que Jesus tem de sabedoria, prudência, de perceber. Jesus, como nós já vimos em diversos momentos, é a palavra de Deus. E olha só o paralelo que é feito aqui. Provérbios 5, 4. O fim da igreja, da mulher, da igreja, daqueles que estiverem unidos com aquela igreja estranha, ou seja, aquela que não tem aliança, não segue, que se esquece da aliança do seu Deus, ou seja, se esquece da lei de Deus, não guarda, especialmente o sábado, que é o ponto de controvérsia, será o ponto de controvérsia, né? E a igreja que não guarda o sábado, pessoas que rejeitam a lei de Deus, que rejeitam assim a sua fidelidade a Deus, são infiéis, podem ter têm uma aparência muito bonita, uma lábia muito boa, mas o seu fim é amargoso, como o absinto. Vejamos só. E agudo como a espada de 2 gumes. O fim dessa igreja, ele é agudo como a espada de 2 gumes. Onde que temos este símbolo da espada de 2 gumes? Hebreus 4, 12. Então vamos lá. Hebreus capítulo 4, verso 12. Nós lemos assim. Título alemão, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus, espada de 2 gumes, são colocados como um paralelo, um símbolo muito, ou posso dizer, muito limitado para descrever exatamente o que é a palavra de Deus. Mas é um símbolo, é usado para entender. Como? Por quê? Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou seja, que tem fio dos dois lados. Geralmente a gente compra uma faca de cozinha, ela tem fio de um lado só. Mas uma faca uma espada, né, que no caso maior que uma faca, que tem fio dos dois lados, você vai para um lado, corta do outro, também tem. É isto que significa 2 gumes. Então é mais viva, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui fala a nível espiritual, alma e espírito, seja nossa mente, nossa espiritualidade. E juntas e medulas, também nosso corpo físico. E apta para o que? Discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus revela. A palavra de Deus revela a verdade. É pela palavra de Deus que nós podemos discernir. Se alguém tem uma aparência muito, muito boa, mas não segue o que está dizendo na palavra de Deus, não é verdade. Então, o que está no pensamento, no coração, é discernido ao se comparar com o padrão perfeito da verdade, que é a palavra de Deus. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é revelado na Bíblia. Quando olhamos para Jesus e buscamos nele a resposta e a comparação,
Aí nós vemos o que é e o que não é. E assim somos libertos de sermos enganados. Somos libertos de ser enganados, melhor, conjugando a frase. Então, quando nós vemos aqui que o seu fim é agudo como espada de dois gumes, e nós vimos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Apocalipse 19, 11, 13 e 15 é onde está esse símbolo. Vamos lá, Apocalipse 19, 11, 13 e 15. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Veja só, o fiel e verdadeiro. E aí o verso 13. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Verso 15, da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus é aqui simbolizado, aquele que está com vestiduras, as suas vestes tingidas em sangue, o que morreu, pelo seu sangue nos comprou, nos resgatou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é Jesus, a palavra de Deus, o verbo. E quando nós voltamos lá, e nesse contexto, na verdade eu quero que vejamos mais um, Hebreus 12, 29. Vejamos lá, Hebreus 12, 29. Em Hebreus capítulo 12, o verso 29 vai nos colocar mais uma característica de Deus. Hebreus 12, 29. Nós lemos assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se nosso Deus é um fogo consumidor, o que será de nós? Vamos ver em Isaías 33, 14 e 15. Então, em Isaías 33, 14 e 15, nós temos a resposta. Isaías 33. Deus é fogo consumidor. Isaías 33, 14 e 15. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará como fogo consumidor? Quem é fogo consumidor? É Deus. Quem habitará com Deus? É isso que está perguntando. O fogo consumidor, quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Labaredas seriam as chamas, né, de fogo eternas. Um fogo eterno. Deus é o fogo eterno. E quando nós vemos o verso 15, o que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, ou o suborno, né? Nesse contexto é o suborno, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Essas 6 características são as características daqueles que habitarão com Deus, que não serão consumidos pelo fogo consumidor, mas viverão eternamente com o fogo eterno. Este grupo de pessoas que anda em justiça, Jesus é a nossa justiça, que anda em Cristo, tendo a Cristo como sua justiça, Ele que nos protege e nos dá exatamente o que é necessário para poder viver na presença de um Deus santo, nos dá a santidade, nos dá a justiça e nos tira o pecado, que é o que é destruído. Por isso que os pecadores de Sião se assombraram. Exatamente isso. Porque quando nós percebemos e aprendemos um pouquinho do que é o pecado, e percebemos e aprendemos que não podemos sobreviver na presença de Deus com pecado algum, somente em Cristo nós podemos então ter solução para esse assombro, para esse medo, para a nossa condição desesperada e perdida. Mas o verso 15 continua, o que fala em retidão, então, ter a Jesus como nossa justiça, mas viver uma vida agora que mostre esta justiça na prática, falando o quê? De forma reta, verdadeira, falando com retidão, rejeita o ganho da opressão, então não vai ganhar em cima de outras pessoas sofrerem, vai pagar um salário menor do que seria o justo só para poder enriquecer. Não faz isso. O que mais? Que sacode das suas mãos todo o presente, todo o suborno, que não aceita, vou comprar um favor de ti, você faz algo que não é o certo, mas eu te pago algo ali. Isso não é feito por estes que habitarão com Deus. O quê? Que tapa os ouvidos para não ouvir falar
de derramamento de sangue. Então não fica ouvindo assim as notícias, mataram e tal. Não, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Jesus, a gente ganha mais do que ficar falando das maldades. E aí o que mais? Que fecha os olhos para não ver o mal. Então, em vez de ficar olhando coisas que têm ou pequenos pedacinhos de mal, ou grandes pedaços de mal, como filmes e séries que tem isso, não, vai fechar os olhos, não verá. E esse é o grupo de pessoas que terá a sua vida poupada durante as 7 últimas pragas que cairão sobre a terra, e que está no verso 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. E aí, depois desse período de angústia que vai ter ser dado o sustento e que será a habitação deles, onde? Nas rochas, nas fortalezas das rochas, nas cavernas. O verso 17, os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Deus vai vir buscar aqueles que fizerem o que ele pede, que derem ouvidos, atenderem à voz de Jesus, seguirem os seus conselhos, inclinarem os seus ouvidos para Jesus e guardarem, observarem o conhecimento de Jesus, da salvação, da cruz na sua boca, nos seus lábios, então falarem sobre isso, viverem uma vida prática, intelectual, teórica, de palavra e de prática, tudo junto. E agora, voltando para Provérbios, né, eu tenho mais um texto ainda em Isaías, perdão. Vamos lá, Isaías capítulo 8, o verso 19 e 20. Vamos lá, Isaías capítulo 8, 19 e 20, nós lemos assim. Quando, pois, os disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos e os que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Verso 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Vejam que interessante, em que contexto está isto? Está no contexto do verso 5, Provérbios 5:5. Os seus pés, dessa igreja, dessa mulher, né, descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. Olha só, os pés descem para a morte. Então, as suas ações, o que ela faz, o que ela está conectado com o que? Com a morte. Está descendo para a morte. Ou seja, o que ela segue como orientação, como guia para os caminhos, os passos que deve seguir, vem uma orientação de baixo. E essa orientação de baixo está dizendo que é da morte. Por quê? O verso Isaías 8, 19, né? Consultar-se-á o quê? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A lei e o testemunho. O que diz a lei e o testemunho? Exatamente essas expressões, a lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, o 5º livro da lei, da lei, né? Dos livros, dos 5 livros do Pentateuco que Moisés escreveu. Vamos ver Deuteronômio 18, 10 a 12. Vamos lá, Deuteronômio 18, 10 a 12. Vamos lá, aqui, Deuteronômio 18, 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Verso 12 agora. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus o lança fora de diante de ti. Quem faz isso que é abominação? Lembremos do que está sendo dito. É abominação, o que é consultar os mortos. Está escrito na lei isto. Se está escrito na lei e nós dermos ouvidos a espíritos adivinhadores ou ao que os mortos nos dizem, estamos fazendo algo que é abominável a Deus e estamos andando nesse caminho da morte. E nesse caminho da morte não há vida. E se quem entrarem nesse caminho, quem entrar nesse caminho, não será salvo. Porque, olha só o verso 6. Essa igreja, que tem uma aparência muito boa, mas está com tudo isso por trás, está conectada com Satanás. O verso 6 diz, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Este chamado de Deus, para que nós não sigamos isso, é urgente. Por quê? Vejamos só, que se não é para nós falarmos com os mortos, consultarmos os mortos, por que não devemos fazer isso? Em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, está escrito, esse é o testemunho que Deus nos dá. Eclesiastes, do mesmo autor do livro de Provérbios, Salomão.
depois de ter vivido muita coisa, se corrompido, depois se arrependido, voltado para Deus, a fidelidade a Deus. Agora, Eclesiastes 9, o verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Salmo, capítulo 146, o verso 4. Nós lemos assim, ó. Vejamos o que está escrito. 13 e 4, na verdade, se referindo a: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Os seres humanos não há salvação, ou seja, não tem vida no ser humano em si, nem para si, nem para os outros. Por quê? Verso 4, sai-lhe o espírito, veja só, sai-lhe o espírito. Muito engano e muita ideia errada sobre isto, acredita por aí, porque muitos dizem, saiu o espírito, agora o espírito está lá pensando, vendo, observando tudo. Não. O espírito é a energia, é aquilo que nos move, e é o espírito junto com o corpo que resulta na vida, nos pensamentos, na nossa consciência. E quando sai o espírito, ou seja, volta a energia, como se fosse a eletricidade que corre nos fios, volta lá para a central, que Deus é a central de toda energia. E nós, como se fosse uma lâmpada, né? Ficamos sem energia, a vida deixa de existir, ou seja, a luz que é em nós deixa de existir. E aí, o verso 4 ali, ó, sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então, a pessoa volta para a terra, o espírito sai, volta para a terra o corpo, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, os pensamentos perecem totalmente, são destruídos. Não restam. Não tem pensamento. Não tem consciência. Não tem sabedoria alguma. Por isso que em Eclesiastes 9, 10, exatamente nos diz para que vier a tua mão para fazer, tudo que vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há nem sabedoria, nem conhecimento, nem obra, nem projeto, nem sabedoria alguma, né? Perdão, aí eu troquei um pouco a ordem, mas exatamente isso, não há projeto, obra nenhuma, nem sabedoria alguma. Na morte não há sabedoria. Jesus é a sabedoria, então Jesus não está na morte. Exatamente, ele não está na morte. Ele está na vida, ele é a ressurreição. Aqueles que estão na morte um dia vão para ressuscitar. Eles estão dormindo em Cristo. Eles não estão conscientes com Jesus, não. São inconscientes. E essa é a verdade que precisamos entender, porque quem não entender essa verdade será enganado, será levado por esse caminho, esses passos, esse caminho de morte, que descem para a morte, seus pés descem para a morte. E as igrejas do mundo estão se unindo com essa crença. Pode ver, quase todas as igrejas ensinam de que há um estado intermediário, uma consciência depois da morte. Quase todas. Quase todas. E este será um dos pontos de união para o grande engano final. Que não sejamos parte desse grupo, mas estudemos a palavra de Deus com diligência, com esforço, hoje e cada dia. Até a volta de Jesus. Por favor, queridos, façamos isso, ou até a nossa morte, né? Mas vamos continuar. Aqui, então, por que isso é tão importante? Quando, então, né, que haverá algo? Como que nós saberemos? Aqui nós temos alguns textos separados com relação a textos a respeito da volta de Jesus. Como que será? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E qual que é a nossa esperança? Então, bom, se aqueles que morreram, como que acontece? O que acontece? Como que fica? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos... 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. No final ele vai dizer quem é esse grupo de pessoas que estão dormindo, né, que já dormem. No final desse texto aqui. Então, que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vamos só passar ali o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, os que morreram, está se referindo àqueles que morreram. Então, quando uma pessoa morre ou dorme, no sentido, né, figurado da palavra dormir, dorme, o sono da morte. Não quer, Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Tessalônica não ficarem tristes como os demais que não têm esperança. Pode chorar, pode, mas não fique com aquela tristeza assim, sem esperança, angústia, agora acabou tudo, não tem esperança nenhuma. Não, não é isto. Por quê?
Não seja assim. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eles dormem protegidos por Jesus. A vida deles está escondida em Jesus. E essa vida será devolvida. Em Jesus dorme. Olha só, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, tornará a trazer com ele. Como que isso vai acontecer? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não vamos antes. Porque o mesmo Senhor descerá do céu e com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqui na terra, estão aqui, Jesus vem aí, ressuscitam primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta deve ser a nossa palavra de consolo, de conforto, para alguém que perdeu algum ente querido. Não a ideia de que não, ele está por aí, fique em paz. Não. A Bíblia diz claramente que não é isso que acontece. Se acreditarmos nisso, estamos acreditando num engano. Que Deus, que o Espírito Santo nos livre de nós mesmos, nos livre dos enganos de Satanás, da mentira. Fala bonito, parece bonito, a teoria, o que está sendo apresentado é muito bonito. Todas as crenças, as doutrinas de organizações e religiões que têm isto como uma base, de que acreditam no que a Bíblia diz que não é. Pode falar muito bonito, pode falar com voz doce e suave, mas há engano, há abominações no coração. E aquele que se comunica com os mortos é abominação ao Senhor. E isto é um indício de que todos aqueles que seguem nesse caminho não estão seguindo o Senhor. Por isso nós precisamos compreender, colocar em prática o que está escrito na palavra de Deus. E não o que nós achamos. Com esse contexto, 1 Coríntios 15, 16 a 18, vejamos lá, 1 Coríntios 15, versos 16 a 18, nós vemos assim. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Veja só, se Jesus não ressuscitou, então nenhum morto ressuscita. E aqueles que dormiram, aqueles que morreram, estão perdidos. Ou seja, não vai ter ressurreição, não vai ter esperança, não haverá futuro, não haverá vida. Se isso fosse uma realidade, mas não é. Por quê? De verso 20, mas de fato, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isto é tão verdade, mas tão verdade, que quando nós vamos lá para o texto de... Vamos lá para o texto de João, capítulo 20. Quando Jesus ressuscitou, e Maria Madalena viu ele, aí olha o que ela disse no verso 15, 16 e 17. Ela disse para Jesus e Jesus disse para ela. Então, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. No verso 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É isto que Jesus disse. Jesus, então, quando morreu, não subiu para o Pai, imediatamente, não foi para o céu, não, ele ficou lá. Depois que ele ressuscitou, ao terceiro dia, é que ele, então, subiu ao Pai. E nesse momento, logo no início, ele disse, não me detenha, não me impeça. Algumas traduções dizem, não me toque, não me segure, porque eu ainda não subi para o Pai. Ou seja, Jesus demonstrou como que é a morte. E o que aconteceu com ele, aconteceu e acontece e acontecerá com todos aqueles que ainda morrerem, que morreram já e que são mortos. Isto é a verdade. É o que está escrito. Jesus é a verdade. E é por causa da ressurreição dele que nós temos esperança de que esse mesmo poder cria em nós uma nova vida,
Tire de nós o coração de pedra, transforme o nosso coração totalmente e coloque em nosso coração a lei de Deus. Queridos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Guia-nos a entender e a viver de acordo com o que ela diz, em cada pequeno e grande aspecto. Seja o nosso professor, fala ao nosso coração. Por favor, Senhor, que essas palavras não tenham sido meramente ditas por mim, e eu sei que não foram, porque está aberta a tua palavra e clamamos pelo teu Espírito. E agora eu clamo que o teu Espírito encerre, Senhor, toda a possibilidade de dor e vida para aqueles que estão buscando a verdade, que feche as portas para o inimigo e que conclua, Senhor, o aprendizado, o ensinamento, que continue a trabalhar, Senhor, que torne viva essa palavra, que ela não volte vazia, mas traga frutos para a tua glória, para a eternidade. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Um abraço a todos.